gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer pra vocês o que? Eu vou fazer um bolo que era pra ser pro meu aniversário, mas eu não tive condições de fazer, porque eu tive uma semana bem atribulada essa semana. Eu trabalho na área da beleza, eu faço unha, faço cabelo, faço maquiagem, então eu tô entre os horários de trabalho, tenho que manutenção da casa, né? E mais, fora que eu tinha dentista, tinha fono com meu menino mais novo, uma correria de sempre. Então hoje eu vim trazer pra vocês um bolo. Eu vou fazer ele de morango com um recheio que eu já tinha passado aqui no comecinho do ano, no aniversário dos meus filhos, um recheio de chocolate. Vão ficar aqui juntinha comigo para fazer esse bolo, para deixar uma mesa posta de Natal bem linda aqui para vocês. Eu tenho que ficar meio por aqui pela minha luz aqui, senão vai ficar bem ruim aqui o vídeo. O recheio ele é bem fácil. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um brigadeiro normal, com meio durinho, vou deixar ele esfriar bem. E depois eu vou vir com uma caixinha de chantilly e vou bater na batedeira, pra depois misturar junto e derreter uma barra de chocolate ou duas, dependendo da quantidade de recheio, pra misturar junto. Se der a quantidade certa para fazer os dois, um só recheio no bolo, eu não vou fazer o segundo. Mas o segundo eu tava pensando em fazer de coco, porque eu acho que morango com coco combina. Porque eu tenho abacaxi também, quero fazer uma outra coisa aqui com vocês, pra vocês poderem fazer aí na casa de vocês agora, final de ano, uma bela de uma mesa de café da manhã para o dia de Natal, como eu tinha explicado antes. Gente, eu tenho essa panela da Moncoque, ela é muito boa, mas a panela ou vem muito grande, aqui esse jogo ele vem muito grande, ou ele vem a panela muito pequena, né, essa daqui. Então eu vou deixar pra fazer na minha velhinha, que eu já tenho do jogo antigo, que vai dar bem certinho. Eu vou usar 2 caixas de leite condensado. E eu vou colocar umas 8 colheres de Nescau. Eu vou usar dessa marca aqui. E essa marca aqui, o Nescau, eu vou fazer com ele. Eu vou usar 8 colheres dessa e 2 caixinhas dessa e uma colher bem cheia de margarina, pra dar brilho. Eu faço geralmente assim o meu. Me digam aí, já estão de férias os filhos de vocês? O meu de férias. O mais velho já pegou férias mais tempo. Ontem a gente pegou o boletim dele. Graças a Deus passou. Acho que passou empurrado. Mas passou. Que tava bem ruimzinho em matemática. E hoje, o pequeno não foi, porque só tinha meio período. E como ele só vai na parte da tarde, então eu não levei ele de manhã. E esse gosta de ir pra escola. Já tava perguntando da creche hoje de manhã quando acordou. Gente, tá aqui o recheio, já vou deixar aqui vou misturar antes de ligar. O meu brigadeiro
Eu vou deixar ele esfriar, que ele vai endurecer. E depois eu volto, vou fazer o... Gente, esse bolo aqui eu vou separar a clara e a gema de 3 ovos. E vou bater na batedeira em clara. De clara em neve, eu vou botar as gemas. Vou botar uma e depois eu vou bater, colocar outra. Metade da xícara de açúcar. Eu vou colocar uma colher de café de essência de baunilha branca. Vou colocar uma pitadinha de sal. Uma xícara e meia de farinha de trigo, sem fermento.
colocar meia xícara de leite. Uma rapada aqui do lado para poder bater mais a farinha de trigo aqui. Gente, eu tenho desmoldante, tá? Mas vocês podem usar margarina pra untar a forma. E se quiser polvilhar açúcar pra poder sair mais fácil, pode fazer. Eu vou só colocar aqui uma colher de sopa de fermento. Eu uso esse fermento aqui. E já deixei aquecendo o forno ali fora. Eu vou fazer no forno a gás. Vai uma colher de sopa de fermento, desse fermento aqui. Ver se entra aqui. Eu vou dar uma batidinha, um pulsar nele. Só para misturar o fermento. Uns 20 minutinhos no fogo médio. Gente, ficou uns 45 minutos no forno médio para fogo baixo, lá no fogão a gás. Ficou bonito, ficou assim no fogão, no forno elétrico. No forno elétrico ele não fica assim, ele fica bem feio. Ele começa a criar uma barriga, daí não assa no meio, é uma desgraça. Mas ele ficou bem bonito. Eu tirei agora, eu vou deixar esfriar. Vai dar um bolo bem pequenininho. Vou fazer, eu acho que os dois recheios vai dar o que sobrar, ainda vou fazer uma sobremesa. Gente, eu coloquei aqui o brigadeiro que já tá frio, da panela pra cá, pra essa refratária. Eu vou colocar, vou bater esse chantilly na batedeira, pra poder colocar e misturar junto nesse recheio. E depois eu vou derreter uma barra de chocolate pra colocar junto. Chantilly batido. Eu vou derreter a barra de chocolate. Gente, aqui eu tenho uma barra de 80 gramas de chocolate ao leite. Como tá quente, eu vou só colocar uns 30 segundinhos, porque ela já vai ficar derretida. Eu vou colocar aqui 3 colheres bem cheias de chantilly para misturar junto com esse brigadeiro que já tá frio. Ele esfriou fora da geladeira. E já derreti o chocolate. Vou primeiro misturar aqui, depois eu já mostro pra vocês como é que vai ficar. Gente, ficou assim. Eu vou botar agora o chocolate. Aqui tá o recheio. Vou misturar aqui, já botei o chocolate derretido. Vou misturar aqui bem misturadinho, vou botar na geladeira para poder, a hora que esfriar a massa do meu bolo, eu começar a fazer o recheio. Vou lavar os morangos e secar eles. Gente, eu vou pegar a boleira aqui, eu vou tirar o bolo aqui. Ele ficou pequenininho. Vou lavar a forma já.
Pra voltar ele pra ali pra rechear. Ó como ele ficou a massa, ficou bem bonzinho. Pequenininho, só pra nós comer. Eu vou fazer mais coisas também pra gente poder comer, pra não passar em branco. Vou ver se eu consigo cortar mais uma vez ele, pra rechear 2 vezes. Eu forrei aqui a forma com plástico, eu limpei ela, né? Cortei o bolo em 3 partes. Então, eu fiz uma aguinha aqui, que é um leite, um pouquinho de essência de baunilha e eu botei um pouquinho de leite condensado pra molhar o bolo. Eu vou pegar a parte de baixo, aqui vai ficar pra cima. Vou encaixar aqui. Umedecer. Primeiro eu vou colocar o recheio. Eu não vou umedecer muito, porque eu vou botar morango. Morango eu vou colocar primeiro próximo da massa, porque ele solta água. Eu cortei eles todo em rodela, assim, ó. Eu vou colocar eles aqui. E depois eu vou vir com o recheio por cima. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take. Gente, dia seguinte por aqui eu vou bater o chantilly. É quase 10 horas da noite. Eu terminei meu serviço hoje agora um pouquinho mais tarde, então eu vou colocar o chantilly aqui dentro da batedeira. Vou bater pra poder passar a cobertura no bolo e amanhã eu vou fazer o resto das coisas pra gente tomar o café amanhã de tarde. Que eu quero mostrar um café natalino pra vocês. Gente, eu já bati aqui o chantilly. Eu botei aqui a minha base pra colocar o bolo em cima. Eu tenho 2 tamanhos dessa base aqui. Acho que eu comprei, paguei R$6,90. E eu tenho uma outra maiorzinha. E eu tenho essa boleira aqui, ó, bailarina, que eles chamam, né?
Eu comprei já faz tempinho também. Eu vou lá tirar o bolo da geladeira pra poder mostrar pra vocês como é que ficou. Ele tá desde ontem na geladeira, ontem de noite eu terminei. O bolo tá aqui, eu já tirei o plástico. Eu tenho esse produtinho aqui que eu compro naquelas lojas de preço único, ele tem vários tamanhos. Eu acho que eu vou decorar com isso. Melhor do que colocar ali, que eu não tenho muita prática com esses negócios aqui. Levar ele pra geladeira pra fazer as outras coisas. Gente, minha sugestão de café de manhã mais simples, com bolo, alguns frios, pãozinho. Coloquei guardanapo de papel. E esse crochê aqui que fui eu que fiz, que eu ainda tenho que tirar essas partes aqui. As xícaras. Coloquei o guardanapo em cima do prato, mas esse prato ele é bem lindo. Ele é da Havan. O meu bolo ficou assim. Ele sofreu um pequeno furto. Agora de manhã cedo, porque o meu filho pequeno foi lá e comeu ele de dentro da geladeira. Quem tem criança pequena sabe como é que é. E essa é uma das sugestões com o meu bolo. Eu vou fazer outra pra vocês.